fazer uma revisãozinha rápida das radiações eletromagnéticas das quais estávamos conversando na aula passada, corrigir a páginazinha de tarefa, já me levantaram uma questão ou outra, para a gente avançar na física D do volume 6. Pouca coisa faltou discutir aqui da aula 1, só vou dar uma palhinha aqui para a gente fazer as tarefinhas. Estamos discutindo sobre radiações eletromagnéticas. O que o aluno precisa saber basicamente? Primeiro seria legal ele ter na mente dele todas as 7 radiações eletromagnéticas conhecidas em ordem crescente de frequência. Ondas de rádio. Primeiro, como se fabrica e qual é a aplicação? Corrente para um lado e para o outro num fio. Pronto, gerou ondas de rádio. Aplicação. Comunicação. Troca de informações. É a mesma coisa que Eu sei, mas eu não sei. Não, é bacana, porque assim, a parte mais principal dela é realmente telecomunicações de maneira geral, certo? Aí tu fala de internet, não precisa ser só internet via satélite, mas satélite também, tem muitos satélites que operam com ondas de rádio, com a estação da Terra, certo? Nós poderíamos falar que tem instrumentos bélicos que são pesquisados com ondas de rádio. O homem já fez pesquisa, o que acontece com a ionosfera e com a atmosfera quando a gente bota onda de rádio bizarra na atmosfera. Existem indícios que até o próprio clima pode mudar quando a gente começa a jogar ondas de rádio poderosas para a atmosfera. Então tu vê, tem uma série de outras coisas acontecendo, mas falando ondas de rádio, o que vem na cabeça é telecomunicação. Show! Depois das ondas de rádio, micro-ondas, aplicação e geração. Como é que se fabrica e qual é a aplicação das micro-ondas? Como o fio fica muito... Como o fio esquenta demais quando a corrente elétrica vai e vem muito rápido lá dentro, a gente usa uma válvula eletrônica especial. Por isso que a gente só começou a fabricar micro-ondas de verdade com grande escala mais recentemente, com a eletrônica surgindo. Antigamente as válvulas não tinham a velocidade necessária para gerar as micro-ondas. Aplicação. Na indústria e nas casas, aquecimento. Na indústria a gente usa muito micro-ondas, que é muito prático, né? Então não só na casa das pessoas, como na indústria, o aquecimento de coisas, diversas coisas. Principalmente as coisas contendo água, mas não é só água. Eu posso descobrir qual é a frequência de ressonância de outra molécula e esquentar outra molécula pelo mesmo princípio. Aquecimento industrial e doméstico. Radar, pode ser. Existem radares para micro-ondas, detecção de velocidade de um corpo de micro-ondas, que poderia ser onda de rádio também. Eu posso fazer um radar que funciona por onda de rádio. Certo? Vai ter vantagens e desvantagens. Ótimo. Qual é a origem da micro-ondas mesmo? Tu lembra como é que foi o cara que descobriu o micro-ondas? Estava fazendo o que mesmo? Uma câmera de visão para tanque de guerra. Guerra, mais uma vez, fazendo a raça humana se desenvolver. Que bizarro, né, cara? A guerra são momentos cruciais, né, da história humana, onde o desenvolvimento tecnológico científico bomba. O senhor é fã da guerra? Não, viaja. Só estou fazendo uma análise que todo historiador faz, né? Dos avanços que ocorrem nas guerras. Só mais um exemplo aí, as micro-ondas, então. Telecomunicação. O Wi-Fi da tua casa é de micro-ondas. Telecomunicação via satélite, como a frequência aumentando, aumenta a quantidade de data, de informação que eu posso passar, né? Certo? Então acaba que aumentando a frequência da radiação, a troca de informação fica mais rápida entre a estação e o satélite. Então os satélites mais modernos, em vez de usar ondas de rádio, eles usam micro-ondas para se comunicar com a Terra. Olha que interessante. Então telecomunicações... motivos bélicos, aplicações bélicas importantes, aquecimento comercial e industrial, certo? Muito bem, vamos aumentar a frequência aí da brincadeira. Infravermelho, qual é a origem do infravermelho? Átomo, é o átomo sacudindo, o átomo vibrando, a eletrosfera vibrante é que gera a radiação infravermelho. Se existe um átomo, se ele não está no 0 Kelvin, ele emite infravermelho. E o mais legal, quanto maior a temperatura, mais ele emite infravermelho. Ontem eu descobri lá nas gavetas lá em casa um medidor de temperatura para o infravermelho. Certo? Eu comprei para a feira do ano passado, ninguém usou. E eu fiquei com aquele 100 e poucos pila parado lá na minha gaveta. Eu nem lembrava que tinha comprado. Olha que doença. Eu resgatei ele do nada. Então tu vê, né, cara, como é que o aparelhinho consegue medir sem encostar no objeto? Ele mede, na verdade, o infravermelho.
vermelho que o objeto emite e com isso ele te fala a temperatura da superfície desse corpo. Show de bola! Tu já sabe então, né, que aqui era no fio grande pode gerar uma onda de rádio, aqui já não é mais fio porque o fio derreteria, micro-ondas, válvula eletrônica especial, aqui já é o próprio átomo, Então como é que se eu quiser gerar infravermelho sem usar átomo? Não dá, as coisas são feitas de átomo. Mas eu quero emitir mais infravermelho. Tu pega os teus átomos e dá uma aquecidinha nele. Ao aquecer ele emite infravermelho. Uma maneira bem legal de verificar isso é usando uma câmera qualquer dessas de celular e o controle remoto da televisão, que funciona na faixa do infravermelho. Tu pega o controle remoto, aparentemente não emite luz nenhuma, né? Quando tu aperta olhando para o sensorzinho. Mas se tu filma, né, com o celular, aquilo ali, tu vê a luzinha piscando, tu vê. Ou seja, a câmera do celular, ela capta infravermelho um pouquinho, teu olho não. Então ela enxerga a luzinha ligando ali, certo? Ela também capta um pouco de ultravioleta, olha que interessante. E é possível que algum controle, em vez de usar infravermelho, use ultravioleta, sem problema nenhum. Não tem nada de absurdo. Então tu vê, uma experiênciazinha legal para tu brincar com isso hoje é isso. Você pegar uma câmerazinha, pode ser teu celular, não importa se ele é ruim, não precisa ter 8 megapixels, nada, pode ser 1.3 megapixels ou até VGA a câmera. Aponta a câmera do teu dispositivo para o controle remoto e aperta os botões do controle remoto. Tu vai ver a luzinha dele, que aparentemente não acendia, acendendo. É uma boa forma de tu verificar se o controle estragou, né, ou se é a pilha, né, que acabou, né, ou se não está tendo conexão entre ele e a TV. Muito bem. Depois do infravermelho, luz, parabéns. Dentro da luz eu quero todos. Isso, a infravermelho, depois vem vermelho. Alaranjado, laranja é uma fruta, adoro. É piadinha tosca, eu sei, é verdade, mas eu sempre falava laranja, tá, galera? Um aluno meu uma vez que fez isso pra mim. Senhor, a laranja é fruta. Eu engoli seco e na próxima aula já consertei, né, cara? Porque é vergonhoso mesmo. Pra mim, pra vocês é absolutamente normal. Alaranjado, amarelo, verde, azul, anil pode ser, e violeta. Tu precisa saber dessa ordem, infelizmente há pegadinhas de vestibular que podem ser resolvidas lembrando dessa ordem. Ultravioleta. Olha que interessante. A frequência foi aumentando, o comprimento de onda foi diminuindo. Todas essas radiações no vácuo, apostando corrida, empatam, andam na velocidade da luz, tudo bem? Imagina que eu sou um fóton então de luz, passeando para lá. Se eu tenho uma frequência baixa, e se eu tenho uma frequência mais alta, tentando manter o mesmo caminhar, tá vendo? Ó, fica nítido que o lambda diminuiu, né? Quanto maior a frequência, menor o lambda, tudo bem para vocês? Como nós estamos aumentando a frequência, o lambda está diminuindo. Se eu já te falei que o infravermelho já vem de uma estrutura de comprimento atômico, concorda comigo? Lógico que aqui não pode ser diferente, daqui em diante tem que continuar atômico, né? Então qual é a diferença do infravermelho para a luz? Na verdade, cara, o infravermelho vem do saculejar dos átomos basicamente de todas as regiões do átomo, tanto das camadas mais externas quanto das mais internas. Enquanto a luz é só da camada de valência, digamos assim. É só da troca de energia entre o último elétron ali, né, da camada de valência. Ganha um fóton, perde um fóton, aí é luz. Se eu quiser algo com um pouco mais de energia, vai ter que vir um pouco mais de dentro do átomo, vem de umas camadas um pouco mais internas do átomo. Resumindo, infravermelho, luz e ultravioleta, todos vêm do átomo. A diferença básica ali é da que região do átomo que está vindo. A partir do ultravioleta nós vamos ter que abrir o olho, porque a partir do ultravioleta são chamadas radiações ionizantes. O que significa radiação ser ionizante? Ela pode gerar íon. O que é um íon? É um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. É um átomo ou que ficou com excesso de prótons, cátion, positivo, ou excesso de elétrons, ânion. Imagine a energia da radiação, para ela chegar e arrancar um elétron do cara. Beleza? Se ela arranca um elétron, ela pode danificar a célula, bem naquela sua região importante, onde tem as informações da célula, o núcleo, e dependendo de que parte do núcleo for alterado, essa célula começa a se reproduzir anormalmente.
Se teu organismo não está sadio para controlar essa reprodução normal, dá um tumorzinho. Por isso que tem que ficar ligado, banho de sol é importante, é sadio, mas passar horas torrando no sol, como eu fiz boa parte da minha vida, não é legal. Saca? Eu lembro de passar mal, de vomitar à noite de insolação, sabe? Tá tão cozido, e tá arrombado, assim, sabe? Lesado do sol. Passava o dia inteiro pescando, sempre o teu solar tá rafiando, a meio-dia, dantes. Aí só no outro dia, né? Aí tu fica uma semana com medo de sol, né, cara? Todo descascado, parece uma coisa horrível, assim, a cara toda descascando. Aí passa um ano, próximo verão, fazia tempo que tu não toma uma insolação. Primeira praia, insolação. Então, né, isso tudo colabora para essas marquinhas aqui, galera. Pega um pescador, né, cara que viveu no sol e pega um cara que viveu na sombra. Não precisa trabalhar de sol a sol, é nítido, né, cara? Então o envelhecimento da pele tem a ver com quanto sol a gente toma ao longo da vida. Uma coisa que eu não falei, ultravioleta tem 3 tipos, ultravioleta A, B e C. Em livros mais técnicos ele fala, ultravioleta A vai de 1000 angstrom, de 3000 angstrom a 2000 angstrom como de onda. Essa radiação, ela penetra um pouco mais fundo na pele, atingindo o elastano da pele, a parte elástica da pele, prejudicando então a elasticidade da pele com o passar dos anos. A radiação ultravioleta tipo B, ela tem maior frequência, menor comprimento de onda, só que em vez dela penetrar mais, ela penetra menos, porque ela é mais rapidamente absorvida, tu vê? Essa só vai até os vasos capilares e deixa o cara vermelhão. Então tu vê, aquela que te deixa velho e a que te deixa vermelho são radiações diferentes, levemente diferentes, ambas na ultravioleta, certo? Então tu vê, se tu quiser falar um pouquinho mais da ultravioleta, além do que a apostila fala, dá. Se tu pesquisa em outra apostila, tu já vai ver que em outra apostila ele fala um pouquinho mais. Em compensação na outra, ele não comenta algumas coisas que essa comenta. Então, né, cada material com a sua sutilezazinha. Eu acho que ainda mais legal é a ultravioleta C. A ultravioleta C ela é ainda de maior frequência, quase já na frequência do raio-x. Ela é tão poderosa que ela é absorvida já na pele mesmo, pelos micro-organismos que habitam a tua pele. Eles absorvem essa radiação e fritam na hora. Quer dizer que os ácaros que estão agora comendo as células mortas da tua pele, quando toma um banho de sol, tu esteriliza a tua pele. Até os ácaros que vivem nela morrem. Olha que interessante, certo? Por isso que às vezes pegar um pouco de sol numa região que tu teve algum tipo de ferimento, não com ferimento aberto que a cicatriz vai ficar monstruosa, né? Mas, por exemplo, tô com frieira, no inverno tem frieira direto. Pô, melhor coisa, tirar os pés e dar um banho de sol bem próximo do meio-dia ali entre os pés. Vai moer os fungos e bactérias que vivem ali, consumindo a tua pele, deixando aquele chulé horrendo e comendo, né, os restos mortais do teu pé, certo? Beleza? Então tu vê, né? E aí, sabendo disso, os cientistas começaram a perceber, puxa, dá para esterilizar os equipamentos médicos com isso. Então hoje tu vai fazer uma operação, em vez de colocar numa estufa e aquecer lá 300 graus e esterilizar o bisturi, tu dá um banho de luz ultravioleta C, sai tudo esterilizado, só com um banho de luz, fritou as bactérias, pega, deu. Né? Então tu vê, esterilizar coisas com ultravioleta hoje a gente faz muito. Mais uma, professor, lá em casa sempre quis ter piscina não podemos porque a família toda tem alergia a cloro. Tem solução para isso. Tu compra um esterilizador ultravioleta, certo? Em vez de botar um filtro normal e cloro na água, tu instala o filtro e em vez de colocar cloro, a tua bomba d'água vai passar lá por um dispositivozinho que dá um banho de luz ultravioleta, esteriliza as bactérias todas, a água quase estéril volta para a piscina. Sem uma gota de cloro, tens a piscina limpinha sempre, esterilizando a água com ultravioleta. Economiza no cloro, fica uma água mais saudável, digamos assim, né? Arde menos o olho e gasta uma vez só um pouquinho mais que comprando o esterilizador ultravioleta, certo? Então o mercado tem essa outra opção aí também. Muito legal, né, cara? Ultravioleta. Como é que gera? Vibração atômica. Vibração atômica, da onde? Regiões mais internas do átomo. Concorda comigo? Só isso. Aplicação. Cara, enorme aplicação, né? Aplicação, esterilizar equipamentos médicos, certo? Podemos esterilizar não só equipamentos médicos, mas ambientes de maneira geral, água, qualquer coisa que exige esterilização e não quer usar uma substância química para fazê-lo, ou não quer aquecer porque vai danificar,
podes usar um banho de ultravioleta adequado para isso, certo? Cuidados que nós temos que ter. Por ser radiação ionizante, já tem que limitar a quantidade que tu vai usar. Não pode ficar tomando banho de ultravioleta toda hora, porque pode dar problema. E se aumentarmos ainda mais a frequência, o problema é que existe... Isso que eu vou falar agora vale para toda a radiação que eu te falei. Cara, existe micro-ondas que tem a frequência da onda de rádio e tem onda de rádio que tem a frequência da micro-onda. Como é que tu vai distinguir? Porque quando eu estudei isso, dava a sensação de que era a frequência que distinguia uma coisa da outra. Aí eu fui lendo, um dia eu vi um livro falando que não. Que tu pode ter ondas de rádio e micro-ondas com a mesma frequência. Só que elas são distinguíveis. Elas só são distinguíveis porque as ondas de rádio foram geradas por um fio que oscilava a corrente elétrica. E a outra foi por válvulas eletrônicas. Isso vai dar um formato diferente para a onda já, ó. Então cuidado, não é a frequência que distingue uma da outra. O que distingue uma da outra é a origem, a maneira como ela foi criada. Existe ultravioleta que tem a frequência de raio-x. Ou, portanto, existem raios-x que tem a frequência do... Só que o ultravioleta é emitido por uma fonte atômica mesmo. Um átomo vibrando foi excitado, por exemplo, por corrente elétrica, como essas lâmpadas, e cuspiu ultravioleta. Raio-x, a maneira de gerar totalmente diferente. Foi bem no final da aula, alguém lembra? O que eu faço para gerar raio-x? Elétrons se chocando violentamente com uma placa metálica. O elétron quase na velocidade da luz, para poder desacelerar e parar na placa, na hora que ele dá uma cacetada na placa, ele tem que liberar a energia dele. Ele libera a energia dele com essa outra radiação aí, radiação X, raio-x. Eram chamados de raios Voigtlander na época que foram descobertos. O sujeito que descobriu ele tirou uma radiografia da mão da mulher dele sem querer, meio sem querer. E aí foi a primeira radiografia do mundo, né? Quando ele olhou a foto dos ossos da mão da mulher, imagina, ele ficou apavorado. E a galera começou a fabricar máquina de raio-x, era bom pra tudo. Bom pra pele, era bom pra tudo, pra espinha, pra celulite. Só que o problema é que raio-x ele é cancerígeno, né? Ele é ionizante, então a mulherada que tratava a pele, realmente, né, cara, parava de crescer pelo, era perfeito. Era tão perfeito, né, que a aplicação do raio-x no local, nem mais pelo crescia. Imagina a mulherada com um pulso fazendo, raio-x. O pelo foi extirpado do mundo. O problema é que alguns meses depois começava a ter câncer, e aí perdia a ponta do nariz, perdia um pedaço da boca. Né? Então tu vê, muita gente ganhou dinheiro anos e anos, viveu da aplicação de raio-x nas pessoas como a panaceia para todos os males, depois começaram a ver que matava as pessoas com o passar dos anos. Bizarro, né, cara? Tu vê como quando o capitalismo tem um lado negro, eu sou fã do capitalismo, mas o lado negro do capitalismo é terrível. A gente só para de ganhar dinheiro quando as pessoas começam a morrer com a nossa grande invenção. Aí a gente começa a tomar mais cuidado, isso é muito assustador. Raios-x. A aplicação, tu deve conhecer a aplicação médica, né? Mas na indústria, cara, é muito mais usado que na medicina. Porque os equipamentos, né, um motor de carro não vai ficar chateado de tomar raio-x demais, não vai pegar câncer. Ou seja, se eu quiser montar o motor de um carro, antes de ter um prejuízo com a explosão desse motor, eu tiro o raio-x dele. Aí se eu vejo uma trincazinha dentro do motor, antes de montar os outros componentes, eu já mando para fundição, derreto aquele bloco, faço um novo bloco. Então tu vê, né, chega um bloco de motor para ser montado, tem muitas horas de serviço e milhares de reais a ser aplicados naquele bloco. Ele pode estar com uma trinca. Não dá para cortar o bloco no meio e ver, está trincado, não dá para usar. Tu tem que usar um ensaio não destrutivo, que a gente chama. Faz uma radiografia. Se na radiografia aparecer uma marquinha, nem usa aquele bloco. Né? Mesmo com esse cuidado todo, tirando uma, duas radiografias das peças para ver se elas não estão trincadas, a 100 mil carros fabricados, um vai explodir na mão do cliente. 0 km, é um carro bom até, saca? Desses clássicos aí, da marca mais confiável. Tu liga, de 100 mil deles, um vai... Arrebentou. Pura, que merda, tá na garantia. E aí tem que esperar um tempão pra vir pra garantia e tal, aquela história toda. E o cara que caiu com esse carro no colo vai falar o quê pra todo mundo? Pô, aquela marca é uma bosta, comprei um carro zero dos caras, deu pau no primeiro carro, é uma merda. Não é assim que a vida funciona. Na engenharia, tudo é estatístico. Tu vai fabricar 1 milhão de parafusos, uma porcentagem deles vai vir estragada, não tem jeito. Agora, tu conhece 3 pessoas que compraram aquele carro e aquele carro deu pau, realmente pode ter algum erro, né, propagado ali, algum erro de projeto, como aconteceu na história, e pode até matar gente, como tem acontecido na Europa, né? Sabe, né, o carrinho da Chevrolet começou a matar um monte de gente, o cara errou lá, lembra? A gente falou disso, acho, esses dias, não?
O cara errou 1 milímetro de diferença numa pecinha da ignição do carro. Começou a matar a galera. E era um carro de jovem, saca? Um carro que só jovem, fudido de dinheiro, comprava. Aí tava lá o gurizão, cheio de vida, carrinho novo. De repente a direção travava. Tava dirigindo. A direção travava. Parava de funcionar airbag, parava de funcionar freio. Pum, batia, morria. Sem airbag, sem freio, sem nada. Morreu 6. Aí um engenheiro foi desmontar a ignição. Um engenheiro que não era da empresa. E aí mostrou. Descobriu o erro daqui. Erro de projeto. 1 milímetro. Faltou no pininho tal. Que merda. Essa é uma boa expressão. Né? Vários jovens mortos. Tu imagina quantos milhões de prejuízo a fábrica não teve com essas vidas perdidas. Que vai processo, a indenização pela morte das pessoas. O recall de milhões de carros vendidos no mundo todo. Então tu imagina o prejuízo, tu quebra a empresa. Se não é uma empresa fodástica, tu quebra a empresa. A empresa estava bombando, acabou a empresa. É muito triste isso. Como isso acontece na história do mundo. Raios X, aplicação médica e industrial, certo? E aí, cara, todas essas radiações ainda hoje estão sendo pesquisadas em laboratório para descobrir novas aplicações, novas maneiras de gerá-las, etc e tal. Descobrir os efeitos no corpo humano, né? A gente não tem garantia de que pode morar do lado de uma antena de rádio a vida toda e não vai ter chance de ter problema. Ao que indica, aumenta um pouquinhozinho de nada a chance de ter problema. Mas é seguro. Micro-ondas. Comida de micro-ondas, estatisticamente adoece mais. Mas pode não ser a comida em si, né? Não é o micro-ondas em si, né? É o tipo de micro-ondas que se faz o tipo de comida que se faz no micro-ondas, certo? Então cuidado com as estatísticas e cuidado com as notícias bizarras que às vezes aparecem. Raio-X mole é o da medicina. Logo, raio-X duro é o da indústria. Por que eu não posso ir na fábrica de carro lá, o professor, tirar um raio-X de mim, com aquela máquina? Porque a radiação é tão intensa para poder atravessar o metal que danificaria, depois de poucas aplicações, tuas células. Então é muito comum tu arrumar um cara que é técnico em radiografia que teve câncer, porque não usava o colete de chumbo, porque não usava as normas de segurança, certo? Então tem que tomar muito cuidado, desculpa a demora. Aquelas esteiras que tu coloca a mala no aeroporto também é raio-x? É. Isso aqui é um raio-x mole. E tu vê, a pessoa, né? Existem lugares que tu passa o raio-x na pessoa, né? Sim, esses lugares que em vez de tu passar só no detector de metal, tu passa num corredor e atrás daquele corredor tem gente que filmando em raio-x, ou seja, tu recebe uma paulada de raio-x. Só que existe, então, uma certa quantidade de raio-x que é segura. Tomar, se não me engano, é algo em torno de umas 20 radiografias por ano. Tu tirar 20 radiografias por ano é seguro. Acima disso começa a aumentar um pouco a chance. Vai ter gente que vai tirar 100 radiografias por ano, né? Fraturou a perna em 1000 pedaços, tem que fazer 5 operações, então vai ficar tirando radiografia, várias. Vai tirar 100 naquele ano. Vai morrer de câncer, professor? Não. Aumenta um pouquinho a chance, um pouquinho, de ter problema. Beleza? Então assim, quando tu passa do lado daquela máquina de raio-x, tu ganha um pouquinho de raio-x, mas é mínimo. E é mais concentrado na bagagem. Outra, depois que a bagagem foi banhada em raio-x, tu pode lamber a bagagem, já não tem mais raio-x sendo emitido. Não é que nem raios gama, que pode contaminar a substância, entendeu? Então é isso que é importante ficar claro. Desligou o raio-x, está seguro. A gente vai lá e faz o raio-x. A gente absorve o raio-x, a gente não libera mais, fica na gente? Não, na verdade não. Olha, boa tua pergunta, tá? Tua pergunta é muito boa. Na verdade é o seguinte, ó, o raio-x ele é tipo de uma luz. Como é que fica branco o osso e preto onde tem carne? Né? Que história é essa? Eu tenho uma lâmpada raio-x, digamos assim. Como é que é essa lâmpada? Na verdade é uma lâmpada que emite elétrons que são acelerados, batem em uma placa metálica, essa placa metálica vai estar virada para o paciente, liberando raio-x. Eu pego a minha mão, boto aqui uma placa sensível à luz. Um material que é sensível à luz, ele vai ficar enegrecido onde a luz bate e vai ficar esbranquecido onde a luz não bate. Faz sentido? Né? A luz vai queimar uma região, beleza? Por que quando eu jogo essa luz que eu não enxergo com os olhos, por que a placa fica branca onde tem ossos e escura onde tem carne? É só tu pensar nos átomos que compõem os ossos e nos átomos que compõem a carne. A carne é feita de quê mesmo? Quais átomos da tabela periódica compõem a nossa carne? Carbono, fundamental. Certo? E qual é a maior substância que compõe teu corpo? Água. H2O e C.
hidrogênio também para as moléculas, para os hidrocarbonetos todos, beleza? Carbono, massa atômica 12, número atômico 6, 6 prótons, 6 nêutrons no núcleo. Tudo bem para vocês? Um núcleo razoável. Oxigênio, massa atômica 16, número atômico 8, 8 prótons, 8 nêutrons. Razoável. Hidrogênio, ridículo. 1 próton no núcleo. Tudo bem para vocês? Então tu vê, o raio-x vai ter que driblar esses núcleos todos, né? O do hidrogênio é ridículo. Agora vai ter que dar uma dribladinha num carbono e num oxigênio que passarem pela frente. E ele consegue driblar, né? Tanto que ele bate no papel sensível à luz e enegrece o papel sensível à luz, a região que passa pela carne. Do que é feito o meu osso? Cálcio. Número atômico 20, número de massa 40, são 20 prótons e 20 nêutrons. Putz, só de próton é mais que o oxigênio. Porra, que núcleo parrudão, hein? Quando a radiação for tentar passar pelo osso, como tem um monte de átomos de cálcio fazendo o osso lá espesso, né? Com certeza alguns desses núcleos vão bloquear o raio-x. Beleza? Parte dele pode ser refletida, parte pode ser absorvida aquecendo levemente os ossos. Beleza? Aí, depois que tu tirou a radiografia, tu dá um banho de algum material químico naquele papel fotográfico, né? A região que foi protegida pelos ossos não vai receber o raio-x, vai ficar branquinha. A região que estava escondida pela carne vai ser queimada pelos raios-x, enegrecendo. Por isso que aparece o negativo, digamos assim, né, no raio-x, né? Os ossos aparecem por não terem queimado o filme fotográfico, terem defendido o filme fotográfico. Beleza? Se eu for fazer isso com ferro, aço, a energia desse raio-x vai ter que ser muito maior. Por isso o raio duro, o da indústria. Muito bem. Elétrons bruscamente desacelerados geram raios-x. Raios gama. Raio gama vai ser oriundo de reações nucleares, fissão ou fusão nuclear, certo? E vocês devem saber que na natureza existem materiais radioativos decaindo toda hora, né? Átomos radioativos se decompondo em átomos menos radioativos. Ou seja, agora, se eu tivesse um contador Geiger aqui, eu poderia detectar qual é a radiação de raios gama nos atingindo agora. Vai dar um valor ridículo, ridiculamente minúsculo, e é o valor natural. A natureza é radioativa. Eu lembro que eu fiquei chocado quando eu escutei isso. Meu Deus, o mundo é radioativo. Sim, e isto não tem nada de ruim. Então agora aqui, desses átomos de hidrogênio que nos circundam, ou dos átomos de hidrogênio que estão no teu corpo, no teu corpo não, porque a natureza é sábia, ela filtra, não se sabe ainda exatamente como, mas as células elas evitam os deutérios e os trítios. As células só trabalham com os hidrogênios leves, com os hidrogênios com um próton, olha que loucura. Mas aqui no ar agora, parte das moléculas de H2O na atmosfera, do vapor d'água, um ou outro desse hidrogênio é deutério ou trítio. Muito raramente uma molécula d'água radioativa bate em ti, ou tu aspira ela, porque ela tem um trítio ou um deutério. Isso não é nada, não significa nada, certo? Então um dia que tiver um contador Geiger e ele apitar, dependendo do valor que ele apita ali, não tem problema nenhum, né? O problema é quando a radiação é um pouco maior. Como é que eu obtenho então um monte de raio gama? Eu pego um material que seja radioativo na natureza, mas como ele geralmente está diluído, eu tenho que concentrá-lo. Eu faço uma filtragem e acumulo um monte de átomo radioativo. Ou aí sim, aí eu vou ter que proteger aquele material radioativo numa cápsula de chumbo. Por que chumbo? Porque o número atômico é alto, o núcleo desse átomo é cheio de prótons e nêutrons, o núcleo parrudão absorve melhor a radiação. Beleza, galerinha? Show de bola. Perigosa, perigosa, perigosa. Perigosa, bem perigosa, muito perigoso. Certo? Porque quanto maior a frequência, maior a energia. A galera começou a entender as radiações eletromagnéticas não só como uma onda eletromagnética, mas também como uma partícula. Quando a gente pensa que a radiação eletromagnética é uma partícula, esta partícula a gente chama de fóton. E para calcular a energia de um fóton, a energia da partícula da radiação eletromagnética, ou partícula de luz, é uma conta bem boba. H vezes F. Adivinha o que é o F? É a frequência da radiação. É a frequência. E o H é uma constante muito, muito importante na física, chamada constante de Planck, que é o famoso 6,6 vezes 10 na menos 23 joules por segundo.
Confere pra mim, faz tanto tempo que eu não usava. Ó, errei. Menos 23. Essa é a constante de Stefan Boltzmann, que é 2, não sei o que, vezes menos 23. Errei. Totalmente. 10 na menos? 34. E a frente aqui? O número da frente? Mais um número aqui é 2? Ele está dizendo que é joule vezes segundo. Claro, porque aqui é verdade. Mais um erro absurdo. Joule segundo. Joule segundo. Resumindo, galerinha, como o H, a constante de Planck, ela é uma constante, como o próprio nome diz, duas perguntas clássicas aqui, né? Ou eu te dou a energia e te peço ou eu te dou a frequência e peço energia. Não tem outra coisa para fazer. Um cara muito criativo. Em um universo paralelo, as constantes físicas são diferentes. Sabendo que um fóton de tal frequência exibe energia tal, calcule a constante de Planck nesse universo paralelo. Pode, certo? Seria uma questão bem inesperada, mas pode sim, eu já vi coisa similar a isso. Mas geralmente é isso, eu te forneço a frequência e peço a energia do fóton ou vice-versa. Deixa eu ver o que mais que ele falou aí que eu não tenha falado. Ele falou do apelido do infravermelho, que eu acho que eu não citei, ondas de calor. Então, ondas de calor é o apelido que se dá ao infravermelho, né? Não tinha comentado isso. Ele já falou da radiação do corpo negro na próxima aula? Ele não falou, né, que a radiação do corpo negro é T elevado à quarta ainda nessa aí não, né? Não, é na próxima. Então, fechou. Já que nós fizemos essa revisãozinha das radiações, eu quero resolver umas questõezinhas para a gente avançar então na próxima aula, se der tempo. Fala, meu querido.